Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho, nós vamos estudar em Geografia, no Plano de Estudo Tutorado, volume 2, da semana 3. Da semana 3. E, antes de eu fazer a leitura, aqui nós temos uma foto. Esta foto está preto e branco, difícil para entender. Então, aqui está a mesma foto, que é o que nós vamos estudar hoje, é município. Então, essa foto está aqui, uma parte, né, de uma cidade. A cidade, ela tem uma parte que é a central da cidade, seria o centro da cidade. Aqui não mostra corretamente qual é o centro, né? Mas tem o centro da cidade e os bairros. Os bairros é a organização da cidade, né? A cidade, ela é dividida por bairros. Os bairros têm. Aqui pode ser até um bairro de uma cidade, né? Aqui é um bairro, na verdade, aqui é um bairro de uma cidade. Tem as casas, as ruas. Agora, a cidade não é formada só pelo onde que tem o aglomerado de casas, pessoas, movimentos, comércios. A parte rural, a área rural, olha essa área verde, ela também faz parte do município. O município, quem comanda o município, quem dirige o município é o prefeito. E ele tem os vereadores que fazem as leis, né? E fiscalizam também. Essas são as funções dos vereadores, né? Fazer as leis e fiscalizar para ficar ciente de tudo que acontece em uma cidade. Então, nós vamos ler aqui. Todas as cidades são formadas assim, tá? Pelo centro urbano e pela área rural. Vamos lá. Município. O município é formado pela área urbana, também chamada de sede do município ou cidade, e pela área rural. A área urbana possui uma parte principal chamada centro e vários bairros. Geralmente, a área rural rodeia a área urbana e o centro da cidade tem bairros à sua volta. O município é uma parte do estado, administrada por um prefeito. As leis municipais são feitas pelos vereadores. O Brasil tem 5.570 municípios. A maioria está concentrada na região Nordeste. São 1.796 municípios, espalhados pelo estado de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os habitantes de um município formam uma comunidade. As pessoas do município geralmente têm coisas em comum, como os hábitos locais de alimentação, o modo de falar, as brincadeiras e etc. Nos municípios pequenos, eles frequentam as mesmas ruas, praças, cinemas, escolas e etc. Mas essas pessoas têm diferenças entre si. Mas, apesar dessas diferenças, todos devem respeitar uns aos outros. Limite e divisa
fronteira. Qual a diferença? Limite, divisa e fronteira são palavras usadas para definir a separação entre território e cada uma delas tem um significado específico, quer dizer, único. Limite é usado para designar a separação de dois municípios. Por exemplo, o limite entre Itaúna e Pará, de Minas. Divisa é usada para separação de dois estados. Por exemplo, Minas Gerais e São Paulo. E fronteira é usada para separação de países. Por exemplo, fronteiras entre Brasil e Bolívia. Então, olha, limite é uma cidade, né? Até onde uma cidade vai e começa a outra. Por exemplo, Oliveira e Carmo da Mata. Tem um limite aí, né? As terras vão até certo ponto. Daquele ponto para frente já é outra cidade. Então, aqui para nós perto, então, por exemplo, o limite entre Oliveira e Carmo da Mata, entre Oliveira e São Francisco, entre Oliveira e... não, entre Carmo da Mata e Itapecerica, e assim por diante. A divisa é entre estados. Um estado, né, que divide com o outro. E a fronteira são países diferentes. Então, aqui nós temos as atividades. Então, de acordo com o texto, você vai ler as atividades e fazer, tá? É de acordo com o texto, é interpretação. Como é formado o município? Você vai ler, completar. Você aqui vai colorir a resposta correta de cada um. Os bairros formam, o que forma? Forma a cidade, forma o bairro ou forma o país? O conjunto de estados forma uma cidade, um país ou um bairro? Você vai colorir só a correta, tá? Muitas cidades unidas formam um estado ou um país? As cores aqui da cor que você quiser, tá bom? Aqui está assim, pesquisa legal. O prefeito da minha cidade chama-se, você vai colocar o nome, minha cidade tem aproximadamente, você vai procurar saber quantos habitantes tem em Oliveira, tá? Nossa cidade. Ou quem mora, né, noutra cidade perto, estuda aqui, por exemplo, São Francisco, você vai procurar saber quantos habitantes tem em São Francisco. Minha cidade é C, o dia e o mês do aniversário da minha cidade. Aqui é a quarta pergunta, qual é a região tem mais municípios no Brasil? Está tudo no texto. 5. De acordo com as palavras limite, fronteira e divisa, complete as frases. Então, aqui você vai completar com as palavras limite, fronteira ou divisa. E você vai ler para completar. Nós temos um mapa aqui, que é o mapa do Brasil. E aqui está o nome dos estados. Olha, né? Os estados aqui, olha aqui, ó. Tem a divisa aqui, ó. Né? Separação um do outro. A. Pinte de amarelo o estado em que você mora. Então, você vai pintar aqui o estado em que você mora. B. Escreva quais estados fazem divisa com o estado de Minas Gerais. Para você saber a divisa, você vai olhar o que está em volta, né? E colocar os nomes. Tá bom? Por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos. Bom dia.